Então, no resuminho é o seguinte: o Vicente e o André Luiz saíram com o chefe lá do Grupo Mensageiro para uma excursão de aprendizado até a crosta. No meio do caminho, eles pararam nesse posto de socorro e lá eles conheceram, então, esse posto de socorro que tem a forma de um castelo. Parece que é muito grande, muitos trabalhadores, e conheceram esse pessoal lá. Para continuar a viagem, o pessoal do castelo disse que tem umas tempestades magnéticas, que era melhor eles ficarem por ali, passar a noite por ali, e que eles poderiam ajudar e a fazer um aprendizado nos trabalhos que iam ter nesse... Deve ser um fim de tarde, né? Então eles saíram do castelo para ir em direção ao local onde vai ser feito os trabalhos, né? Isso daí, então, ele dá uma descrição dos galpões e ele chega, então, num galpão enorme que faz parte já do capítulo 22, né? Onde ele vai falar os que dormem. Então, são espíritos que, uma vez desencarnados, estão dormindo. Vamos lá, Célio. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava meu íntimo, embora o espanto insofreava. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Pelos meus cálculos. Dá uma paradinha aí, então. César, eu não sei o que está acontecendo, está dando microfonia no teu som. Mas é o seguinte, então. Eles chegaram nesses galpões. E ele diz aí que o galpão tem 3 quilômetros de comprimento. Eu fico imaginando um galpão de fábrica, de indústria. Um galpão de fábrica de indústria costuma ter uns 20, 30 metros de largura. E o comprimento que a gente vê é 100, 200 metros, já são 2 quarteirões. 3 quilômetros são 30 quarteirões, né? 30 quarteirões de comprimento esse galpão. E também que chamou a atenção foi as luzes, né? Eles entraram no galpão e viram que a luz ia diminuindo progressivamente. Mas a gente já viu em outras partes do estudo que normalmente essa parte de luz tem a ver com a psicosfera do ambiente. Então, nesse galpão, a psicosfera não deve ser muito legal, não, porque até a luz eles perceberam que é estranha lá dentro, né? Então, vamos lá. Melhorou um pouco aí? Melhorou um pouco, mas ainda tem um pouquinho de microfonia. Viu? A caixa não está perto do microfone? Não, não está. Vamos lá que está dando para ouvir, sim. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários, devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado num cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer, gentilmente explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Dá uma paradinha aí. Então, vamos lá. Não parece um galpão industrial, parece ser uma construção sólida. Não se esqueçam que do lado de fora desse galpão é um castelo.
normalmente esses castelos são construções feitas de pedra, né? E a muralha deve ser muito grande também, porque se o galpão está dentro da muralha, a muralha tem que ter no mínimo mais de 3.000 metros, né? Mais de 3 quilômetros. Então esse galpão deve estar ao lado da muralha e em algum ponto lá dentro. E é uma construção sólida com passagem de ar e luz pelo teto. Mas ele está falando então que é uma enfermaria que parece um cemitério, né? Então o Alfredo, que é o chefe aí do posto de socorro, está falando com uma voz mais como quem estivesse num cemitério, né? E em respeito às pessoas que estão ali, né? E esse aparelho de sinalização, pela análise que eu fiz, deve ser um tipo de uma dessas canetinhas de laser que a gente usa na casa de oração, para, com aquela luz do laser, fazer apontamento, apontar um trecho do texto, uma coisa desse tipo, né? Para mim, é mais ou menos isso que ele tinha na mão. Vamos lá. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ardente para a zona de serviços que lhe competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos aos rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham semblante horrendo. Dá uma paradinha aí antes da sequência, vamos analisar isso daí, tá? Então, nesses galpões aí, tinham camas uma ao lado da outra, né? Como ele diz aí. E ele calcula mais ou menos 2.000 pessoas dormindo. Então, com o sinal luminoso do Alfredo, o pessoal acendeu as luzes. Então, aí o André Luiz começou a ver com mais detalhe o que tinha no galpão, tá? Então, era muito pouco. Não, isso daí não falou ainda. A maioria deles tinha um semblante horrendo. Vamos lá. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos aparentemente vitrificados o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Dá uma paradinha aí. Então, vamos lá. Quando acendeu as luzes eram fortes, eles não tiveram reação nenhuma, tá? Então, você veja que eles fazem uma comparação que pareciam múmias. Alguns estavam de olho aberto, aquele olho vidrado, e mesmo com aquela luz acesa que foi feita de repente, não tiveram reação nenhuma, tá? Então, o Alfredo falou, infelizmente, não podemos atender todos. Aí o Aniceto, que é o chefe lá do nosso lar, perguntou, mas por quê, né? Vamos lá. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Não? Então, veja bem, quase 2.000, né? Ele fala aí 1.880, né?
1.980 abrigados. Desses aí, eles separaram os 400 que está melhorzinho para dar um atendimento mais personalizado, porque ele só está com 80 trabalhadores. E esses 80 trabalhadores, cada um consegue atender no máximo 5 doentes. Então, vamos ver direito como é esse atendimento, mas eu não sei se é por desgaste de energia ou por... Bom, falta de alimento não é, porque ele disse que eles alimentam todo mundo, né? Todo mundo vai receber um alimento mais denso, né? Então, eu concluo que é um atendimento mais magnético, e cada trabalhador consegue fazer no máximo para 5 pessoas. Eu acho que eles estão num estado tão deplorável que eles acabam sugando toda a energia do trabalhador também, tá? Vamos ver se ele explica melhor. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicar-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte? Depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Olha aí, uma coisa que a gente ouve pouco falar, tá? Morte depois da morte, isso é segunda morte. Então, o médico André Luiz foi dar uma olhada como que estava esse pessoal. E ele viu que eles estavam com os membros rígidos, mas parecia uma catalepsia, porque o calor do corpo, a pulsação, estava tudo regular, a respiração. Então, mesmo com aquele olhar vitrificado, aquela face muito estranha, eles estavam dormindo realmente. Mas era uma morte tão estranha que o André Luiz perguntou se era morte depois da morte. E o Aniceto confirmou, sim, André, esse sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Então é a segunda morte, tá? Então eles morreram no corpo, morreu, acabou, puseram isso na cabeça, estão lá no plano espiritual, foram atendidos, estão no leito, estão recebendo alimentação, mas é como se fosse uma segunda morte, tá? Então a morte do espírito. Por quê? Porque o espírito parou, acabou. Então vamos continuar o estudo aí que está muito interessante. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante das almas. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio do ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Dá uma paradinha aí, porque eu sempre fico invocado com essa frase do morreu, acabou, tá? Então são espíritos que, ou por um sentimento de culpa, eles não querem saber o que vai dar depois da morte do corpo, ou então por seguirem essas religiões dogmáticas aí que pregam muito isso aí, tá? Que morreu vai ficar dormindo até o dia do juízo. Então, uma pessoa que morre com isso na cabeça, então ele fala aqui que o número são milhões. Então, nessa posto de socorro, eles estão atendendo 2.000.
Mas quantos postos de socorro existem em volta da Terra para atender esses milhões que estão simplesmente dormindo? Por quê? Por causa da crença. Então, ele fala aí da enxada sem uso e enferrujam. Então, é isso daí, a pessoa não se preparou para o que vai acontecer depois da morte do corpo. Então, ele está falando que, inclusive, os que não são cristãos, que têm, sei lá, outras religiões, mas se eles creem que a vida é eterna, então eles estão desenvolvendo faculdade de movimentação espiritual. Então, eles estão se preparando para a vida depois da morte. Enquanto que nós, os seguidores de Jesus, que deveríamos apresentar um conhecimento melhor, porque Jesus foi muito claro nesse sentido com a gente, tá? E a vida continua. E a gente morre pensando que morreu, acabou. Inclusive induzido por líderes religiosos, né? Então, nós estamos vendo aí o que acontece com esse pessoal que morre pensando nisso. Vamos lá. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa que nada vem além da carne, nem que sejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na colmeia da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Legal. Então, veja bem, a negação deliberada e absoluta. Então, a pessoa, mesmo tendo uma religião, então ela morre pensando, morreu, eu vou ficar no sono eterno. É o que está acontecendo aí. E ele faz uma comparação com embriões. Embriões seria o feto. O feto, ele está em evolução, porque o feto, a partir da geração, ele está sendo construído um corpo, ele está sendo construído uma futura vida. Esses não, esses estão estagnados, tá? E, a meu ver, ele fala aí, seriam felizes se estivessem na condição de feto, construindo, se preparando para uma vida depois da morte do corpo. E no final aqui ele fala então dos que vêm por indiferença criminosa. Então isso para mim é aquele que morreu com bruta de um remorso, com bruta de um medo de ter que pagar a dívida que ele tinha. Então ele morreu o corpo, ele já cai logo numa dessa de morreu, acabou, porque ele tem medo das consequências, tá? Então, não só o religioso que acredita que vai ficar dormindo até o dia do juízo, mas também o indiferente e criminoso, porque o remorso vai fazer ele ter muito medo das consequências depois da morte do corpo. Então, ele vai cair nesse sono aí de medo das consequências, tá? Vamos ver a continuação. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande é o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Dá uma paradinha. Então, vamos lá. Magnetizado pelas próprias concepções negativas. Então, ou por crença religiosa, eu vou ficar dormindo até o julgamento, ou por medo das consequências, eles pararam. Então, numa morte, parece uma múmia, tá? Não tem expressão nenhuma. Então, a maioria
não consegue fugir. Eles estão parados ali, tem que ter todo um trabalho para ver se eles conseguem acordar. E eles estão numa situação muito pior do que aqueles que o André Luiz escreveu que estavam no pátio, que pareciam dementes, tá? Aqueles dementes, pelo menos, estavam andando, estavam interagindo. Esses aí estão catalepticamente mortos, tá? Sem reação nenhuma, tá? Então, ele fala no final aí que a fé é uma ginástica do espírito. Então, você acreditar numa continuidade após a morte do corpo, você está se preparando, tá? Não exercitar de modo nenhum na Terra, preferindo negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Então, a gente fala assim, mas estão sofrendo tanto? Estão lá dormindo. Vamos continuar o estudo para a gente ver o que está acontecendo com eles, tá? Semelhante. Tony. Oi. Se tem a reencarnação compulsória, não teria que ter alguma coisa para esses espíritos? Tipo uma desencarnação compulsória? Então, eles são desencarnados e estão parecendo múmia lá. Então a gente fala assim, mas eles estão numa boa, estão deitadinhos numa cama, recebendo comidinha. Só que eu falei, vamos continuar o estudo para você ver o que está acontecendo com eles. Então, quando ele fala de sofrimento aí, eles não estão numa boa não, tá? O semblante deles é horrível e mais tarde o André Luiz vai mostrar o que está acontecendo com eles. Vamos continuar o estudo para vocês verem só o que é sofrimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Vamos dar uma paradinha para não deixar fugir coisa, tá? Então, a mulher do Alfredo lá, parece que é um espírito bem elevado. Então, ela e algumas mulheres que estavam junto com ela não se envolveram tanto nos trabalhos. Então, a Ismália se mantinha em posição de vigilância. Para mim, eles estavam como quem está dando um passe coletivo, entendeu? Para mim, na minha análise, são espíritos de uma evolução maior que estão ali mandando energia. E os trabalhadores comuns, então, começaram a trabalhar com o pessoal. E o André Luiz está observando aí que mesmo com as luzes ligadas, eles não têm reação nenhuma, tá? Então, distribuindo pequenas... Bom, vamos lá, continua. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Dá uma paradinha aí, porque entrou o sopro aí de novo, tá? Então, vamos lá. Aquelas mulheres aplicando um passe, o pessoal de trabalhador distribuindo alimento, medicação e água fluidificada. Alguns parece que estão tão ruins que nem a água não podiam dar. Provavelmente eles não teriam feito, né? E 2/3 dos 400, então, você lembra que era quase 2.000. 400 que estão em melhores condições. 2/3 receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam o sopro curador. Vocês lembram que na aula passada ele falou do sopro curador, né? Então foram só uns poucos. Então por isso que ele falou lá
no começo do capítulo, que cada trabalhador, que ele tinha poucos, só poderia atender 5 pessoas. Então, eles estão escolhendo aí quem que pode ser beneficiado com esse cuidado aí. Vamos lá. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então você veja que o André Luiz, curioso que era, o ambiente estava tão solene, parecia que estava num cemitério mesmo, que ele nem pergunta não se atrevia a fazer, tá? Ele só está observando tudo aí. Então, manutenção do máximo silêncio. E o pessoal trabalhando. Mas mesmo assim ele deu um jeitinho de perguntar, né, para o orientador. Alguns enfermos não terem sido beneficiados com água, e socorro de forças novas, através do passe. Aí o Aniceto conversou com ele e falou que eles estão escolhendo aqueles que podem se beneficiar. Então, cada um tem a necessidade que é peculiar. E nós vamos ver no próximo capítulo que eles conseguem perceber quem tem condições de receber e quem seria inútil. Desperdiçar esse recurso de cura, tá? Seria um desperdício, pela visão deles. Então, o próximo capítulo está muito ligado a isso daqui. Eu, por mim, eu já tocava direto no 23, para depois, no final, a gente fazer os comentários, tá? Então, vamos direto, então, daí a gente já faz o comentário no final. Legal, vamos lá dos pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se acilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu então grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Opa, então vamos lá. Eles estavam, nesse capítulo 22, acompanhando o tratamento daqueles 400 que apresentavam melhores condições. São quase 2.000. Então, agora, o chefe deles, o Aniceto, levou eles lá para o meio dos galpões lá, onde está o povão que não vai receber nada especial, não, porque nós vamos ver o porquê aí, tá? Então, o Aniceto está falando, vamos aproveitar para aprendizado de vocês dois. E levou eles, então, para conhecer, tá? Então, no final do que o César leu, ele fala, vamos conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Vocês lembram que antes de sair lá do grupo Mensageiros, o Aniceto mandou eles irem passar por um tratamento de aumento das percepções. Então, agora o Aniceto vai fazer um teste com eles, tá? Vamos ver se vocês tiraram proveito do tratamento que vocês fizeram lá no grupo Mensageiros, tá? Vamos lá. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono.
Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Dá uma paradinha aí, que aí já dá para distinguir, então, quem que pode receber tratamento e quem que não pode, tá? Então, para ajudar, é necessário ter essa percepção, ele está falando, tá? Então, ele está fazendo um teste com o André Luiz e com o Vicente para ver se a percepção deles está boa, pelo tratamento que eles fizeram lá no grupo mensageiro. Então, ele fala aqui em bom sono e mau sono. Então, por isso que deu para separar 400. Esses 400 estão dormindo também, mas parece que não é esse mau sono que ele vai explicar mais na frente, tá? Esses outros aí, esses 1000 e cacetada aí, esses daí estão dormindo no mau sono. Vamos continuar para ver que história é essa aí de bom sono e mau sono, tá? Então ele fala, os que estão no bom sono, é mais fácil de tratar deles. Vamos lá ver por quê. Fez uma pausa como quem estudava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo e acentuou. Mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Dá uma paradinha aí. Então a gente já sabe então o que é esse mau sono, tá? Então quando a pessoa que morreu, como eu falei lá na frente, com um remorso muito grande, com um medo muito grande do que vai acontecer com ele agora, pelas coisas criminosas que ele fez na vida, ele então vai cair nesse sono aí, puxa, que ninguém me acha, deixa eu dormir aqui, morreu, acabou mesmo, eu ficar quietinho aqui, que eu não quero pagar as consequências do que eu fiz. Só que a coisa não é boa para ele não. Por quê? Por causa dos pesadelos, tá? Então, são presas de horríveis visões íntimas. Vamos continuar para ver o que é essas visões íntimas aí. Bom, aí ele mandou o André Luiz e o Vicente fazer as observações, tá? Vamos lá. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas, agora a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que nosso instrutor transmitia a Vicente. Dá uma paradinha. Então aí a gente está vendo o André Luiz falar. Quando ele era médico, que ele ia fazer uma observação, ele ia ver a pulsação, a temperatura, coisas externas, né? E aqui não, aqui o que interessava era uma sondagem da visão do plano mental do doente, tá? Então o Aniceto indicou para o André Luiz uma senhora que está lá num sono bom, vocês entenderam, né? Cataléptico. Uma palavra difícil. Então, vamos lá. Ele está observando e reparei nas ordens. Ele nem reparou que ordem que deu para o Vicente. Ele logo, então, já entrou na observação dessa senhora que foi indicada para ele. Vamos lá. Procurei esquecer. Os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta escura que se lhe ia condensando
em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Olha aí como que é a observação do íntimo da mente da pessoa que ele está fazendo. Quando ele se concentrou, ele começou a ver uma sombra escura na fronte da pessoa. E essa sombra escura foi se transformando numa tela, numa pequena tela sombria. Então, uma coisa escura, uma tela. Vamos ver o que vai aparecer na tela, então. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, reclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai. Ana, preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebocando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem. Ana, perdoa-me pelo amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe. Morrerás infame, e de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. Dá uma paradinha aí. Então, olha que gente boa que essa senhora, tá? Então, a gente vai lembrar que eu já falei aqui outras vezes, que a pessoa, quando tem um fato tão marcante na passagem dela, aquilo fica gravado. Eu até falei do caso do suicida, que o Divaldo conta, né? O suicida se atira na frente do trem, o trem vem chegando e despedaça o corpo dele. O suicida se atira na frente do trem, o trem vem e despedaça o corpo dele. E não sai disso, entendeu? Ele entra numa monoideia. Então, é o que o André Luiz está observando nessa tela que se formou na fronte dessa senhora aí. E esse caso aí, ela, pois, provavelmente eram amantes, porque ela disse que o cara tinha outra. Então, ela devia ser uma amante, e ele não quis deixar outra para ficar com ela envenenou a bebida dele. Quando ele percebeu, ele ficou desesperado e pedindo clemência, né? Ele disse que ele tem filho, que ele quer ajudar ela. Por favor, eu preciso. Mas ela está firme, tá? Eu preciso vingar-me. E Deus não existe, ela fala. Então, mesmo ele estando envenenado, ela pega o martelo e acaba de matar ele, tá? Deus não existe, morrerás em fome. Olha quanto ódio tem nessa frase aí, tá? Então, esse é o como que diz, é o drama dela. Ela não consegue sair desse pensamento, tá? Então, quando o André Luiz fez a auscultação e viu na tela preta, ela viu esse drama aí, tá? Vamos lá. O homem expirou sem um grito. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parar junto à via férrea. Sondou os arredores.
certificou-se do isolamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente e reconduzindo o pequeno carrinho vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que despusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Opa! Então, olha aí, ela terminou de fazer a morte do cara com um martelo, pôs o cara num carrinho e pegou uma trilha, levou ele para uma linha de trem. Então, ela ajeitou de modo que o trem atropelasse ela para desfazer as provas do crime que ela tinha cometido. Só que não durou muito, não. Ela voltando, então, com o carrinho, ela já começou a ser perseguida. Arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de veste negra. Então, olha aí o remorso, ela nem morreu ainda, ela está sendo perseguida. Provavelmente ela tem alguma mediunidade, tá? E ela está vendo, então, as consequências dela ter se tornado a criminosa odiosa que ela se tornou, tá? Então ela está parecendo uma demente aí e sendo perseguida já. Vamos lá. Era ela, agora, quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena, em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Dá uma paradinha aí, olha aí. Então essa mulher está morta, está nesse sono cataléptico e essa imagem recorrente não sai da cabeça dela, tá? Então esse é o pesadelo dela. Ela lembra do crime, ela lembra do ódio que ela tinha na hora do crime e ela lembra dessas formas negras aí, esses criminosos aí perseguindo ela. E ela está apavorada nesse sono. Então, quando ela vai sair disso, nós vamos lembrar da história do André Luiz. A hora que ela se reconhecer uma pecadora e pedir perdão, tá? Então, aí vai ser possível ela passar, talvez, para a fileira lá dos 400, que recebe um atendimento mais efetivo. Ela está aí no meio do salão, ela está aí sem condições de ser ajudada. Por quê? Por causa desse remorso, por causa desse sonho que ela está tendo. Então ela está muito, muito abalada, tá? Nem para socorrer ela não está dando. Vamos lá. É muito interessante aqui isso daqui, que é o André Luiz, tá? Então ele viu, puta, mas essa mulher, eu vi o crime que ela cometeu, ele não julgou, tá? Ele sentiu por ela a mais viva compaixão. Então você veja que o André Luiz já tem alguma luz brilhando, nós vimos antes dele chegar no castelo. E agora nós estamos vendo. Ele não está julgando a mulher, mesmo ele ter presenciado o crime bárbaro que ela cometeu. Vamos continuar essa história aí. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniram a vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro.
Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que a adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Legal, então você veja como o André Luiz está bem melhorado, tá? Então as lições que ele recebeu em nosso lar, antes de entrar no grupo mensageiro, então agora está sendo útil, tá? Então aquele cara curioso, aquele cara que queria saber dos detalhes, ele agora então já nem julgando ele não está, né? Porque ele viu a mulher praticar um crime horroroso, mas ele está considerando o que levou, a educação que ela teve, que sofrimento que ela teve, ele não sabe a história desde o início. Então ele também está mostrando que ele não vai fazer julgamento nenhum, tá? E a mais, ele lembra que no final que ele ignorava como ajudá-la. Mas ele recordou de uma irmã dele, que era filha do mesmo pai, e que adoecera, sem que ele pudesse, pelo menos até agora, indagar a causa. Então, você, quando vê um caso desse de sofrimento, você não precisa entender tudo. Você, com um olhar piedoso, com um olhar de compreensão, eu não sou ninguém, eu não vou julgar, você já está ajudando, tá? Para mim foi isso que eu entendi aí. Vamos lá. Então o Aniceto chamou. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram seu irmão infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vive em estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: Voltemos ao centro. Devemos operar na oração. Dá uma paradinha aí. Então, vamos lá. Enquanto o André Luiz estava fazendo a observação, vocês percebem que o Aniceto estava de olho nele e no Vicente, né? E o Aniceto parece que consegue adivinhar até o que o André Luiz está pensando. Porque ele fala aqui, seus pensamentos de fraternidade e paz auxiliaram muito essa irmã. Então, não é sempre que você não sabe o que fazer, você não pode fazer nada. Você pode, sim, dar um pensamento de compreensão, de paz, um pensamento de conforto. Isso daí já ajudou muito essa irmã que o André Luiz está observando, tá? Então, a dívida, em toda parte, anda junto com os devedores. Com um olhar expressivo, ele falou, vamos voltar ao centro, está na hora da oração, vamos lá. Terminou já. Isso. Então, no próximo capítulo, nós vamos ver a oração, tá? E aí, o que vocês acharam? O que vocês querem comentar? Ficou pesado esse aí, hein? Pesado para quem tem culpa no cartório, né? Então, aquele religioso que morreu achando que eu vou esperar o julgamento final, é uma coisa. Esse daí ele pode ser despertado, esse daí está no sono, mas é um sono bom, um sono de regeneração. Agora, esse caso último que o André Luiz observou, esse daí é o sono mau que ele falou, entendeu? Então, uma mente criminosa, uma mente revoltada, uma mente que está revoltada, inclusive, contra Deus, e se tornou uma assassina. Então, você veja que ela está dormindo, mas ela não está numa boa, não, tá? Ela está com um pesadelo terrível, sendo perseguido e não tem como tirá-la disso, tá? O máximo que o André Luiz fez foi ter um pensamento de compreensão, né? Mas um dia esse espírito vai regenerar, né? Depende dela. Depende dela. Você lembra que o André Luiz levou 8 anos.
André Luiz não era nem um criminoso. André Luiz era simplesmente um suicida indireto, tá? O grande erro do André Luiz foi ser intemperança na comida, no sexo, e isso daí provocou um suicídio indireto. Então ele levou 8 anos para cair na real. Quantos anos essa pessoa vai levar para cair na real? Só depende dela, entendeu, seu Nelson? Então, enquanto esse remorso não bater e ela se deixar dominar pelo remorso, perder essa revolta contra Deus e pedir clemência, pedir ajuda com o fundo do coração, infelizmente ninguém vai poder fazer nada por ela, tá? Só depende dela. Livre-arbítrio. Então a gente vê assim, Deus castiga nada, meu. Deus está dando um monte de oportunidade. Arrumou um galpão, ela está abrigada num leito, o pessoal vai lá dar comidinha para ela, assistir ela, mas não dá para fazer nada. Por quê? Porque ela está envolvida nesse crime, nessa revolta, nessa perseguição. E só depende dela agora. Quando ela cair na real e o remorso for tão grande que ela deixar de ser revoltada e pedir ajuda, aí eles vão poder passar ela para uma classe que pode receber uma ajuda mais efetiva, tá? Esse negócio de desencarnou, descansou. Nossa, não é legal, não, hein? Descansar desse jeito, eu tô fora. Mas eu ia falar, né? Ô, coitado, ele descansou, né? É o chavão do povo, né? Eu já penso o contrário. O dia que eu desencarnar, eu vou correr atrás de um servicinho, tá? Eu sei que a vida continua, vou procurar os amigos espirituais. E aí, o que tem para fazer aí? Carregar peso, levar a mesa lá para baixo, carregar maca, limpar banheiro, o que tem para fazer aí? Mas antes tem um período de recuperação, né? Cada caso é um caso. Se você se preparou para morrer, você pode morrer e continuar trabalhando. Agora, se você não se preparou, você vai morrer e vai ficar preocupado. Mas como é que fica a minha mulher? Mas como é que fica aquele carro velho que eu tinha? Mas como é que fica aquela roupa nova que eu comprei? Só depende de você. Você está se preparando para desencarnar? Você vai desencarnar. Você está se preparando ou não? Eu estou, tá? Se eu for embora hoje, eu vou tranquilo. Vou procurar trabalho, tá? E vai levar o Gurgel? Vai ficar. Oi? E vai levar o Gurgel? Não, quem é Gurgel? Já estou querendo me livrar dele antes de morrer. Né? Nem Gurgel, nem nada, não. Ele vai ser um Airbus lá. A gente dá risada, mas é sério isso, tá? Esse negócio de morreu, descansou, não é bom para ninguém, tá? E o morreu, acabou, então é terrível, tá? Morreu, acabou, é o terrível. Nossa, esse capítulo aí, segunda morte, então, pelo amor de Deus. Então, mas você veja que não é uma segunda morte definitiva, tá? É uma segunda morte estacionária. Porque uma morte representa uma degeneração. Então, o corpo espiritual está morto, mas ele não está se degenerando. Ele está lá num estado que parece uma múmia, mas ele está lá com temperatura, com um batimento cardíaco, uma respiração, aquele olhar de apavorado, de um pesadelo terrível, mas está lá, não está se degenerando. Então, é uma segunda morte diferente, tá? Porque tem outros livros do André Luiz que fala de uma segunda morte que é bem diferente dessa daí, tá? Onde a pessoa volta para a mônada mesmo, tá? Perde até o corpo espiritual. Ele vai falar dos que entram no estado de ovoide, né? Eu penso assim, um parente também desencarnado em situações melhores deve sofrer ver isso, não? Depende de você estar preparado para a morte ou não. Nós estamos tendo todas as oportunidades possíveis. O cristianismo está entre nós há 2000 anos. Jesus já comentou tudo isso para a gente, tá? Que a vida do corpo não é nada. Que o que vale
é a vida do reino dos céus. Então, essa vida aqui é passageira. Paulo, em Coríntios, se não me engano, ele fala que a gente planta no corpo de carne o que a gente vai colher no corpo espiritual. Você quer a preparação melhor do que essa? E agora vem o Espiritismo e rasga o véu, tá? O Espiritismo rasgou o véu, esses livros foram escritos, estão na prateleira para quem quiser ler. Infelizmente, o pessoal está esperando uma caminha para dormir depois que morrer, tá? Ô, Toninho, se o cara ficar, tipo, 500 anos lá dormindo, ele não vai ter uma reencarnação compulsória? Tem merecimento para isso ou não? Você entendeu? Cada caso é um caso, não tem regra nessa história. Ele pode ficar lá, até se tornar um ovoide, pô. Milhares e milhares de anos, pô. Meu Deus. Esse caso é mais terrível do que o caso que o César já comentou aqui, daquele que foi papa no livro Libertação e ficou 700 anos como chefe da cidade estranha. Pelo menos ele estava em atividade, na maldade, na ruindade, mas ele não estava nesse morreu, acabou, nesse estado cataléptico, tá? Esse estado aí, para mim, é terrível, tá? E aí, César, pensativo? Não. Eu acho que essa lição de hoje foi terrível, tá? Não, foi interessante, sim, foi interessante. Mostrou bem como que a ideologia que a gente tem da violência, como a gente utiliza ela de forma a benefício daqueles maldosos, transforma a gente depois, quando a gente desencarna, e fica lá nesse lugar, rememorando todas aquelas imagens de novo, né? Mesmo você recebendo tratamento ou não, você fica lá rememorando aquelas imagens, entendeu? E é como você mencionou, né? Tudo depende do próprio espírito, da vontade do próprio espírito, né? De sair daquela situação, dar condições de receber o medicamento ou não, né? Ou ficar lá. Então a gente vê que é uma questão de revolta, né? André Luiz, quando era tratado de suicídio, ele ficava revoltadinho. Esses daí estão revoltados, Deus não existe, não acredita em nada, e mata o outro. Então, olha aí o problema da rebeldia. Então a gente fala assim, Deus castiga. E aí, nesse quadro tenebroso que a gente está vendo, a gente não está vendo ninguém castigar ninguém, não. Pelo contrário, o galpão foi construído, as muralhas estão feitas para proteção, porque uma pessoa dessas aí tem vampiro querendo sugar as energias dela também. E ela aí, nesse galpão aí, ela está protegida dos vampiros, dos escravizadores, tá? Que tudo isso tem no plano espiritual. Ela está protegida. Então, por amor, ela recebeu essa proteção. Agora, o socorro, aí depende dela, tá? Assim como André Luiz não conseguiu receber socorro por 8 anos, essa daí só vai receber socorro o dia que ela se prostrar humilde e pedir auxílio. Com certeza. Eu até fico imaginando como que essa ideologia de Deus não existe, está presente até nos dias de hoje, porque a gente percebe que até entre pessoas mais maduras e jovens ainda persiste essa ideia de Deus não existe, para que eu vou ficar... Eu não vou perder tempo orando para Deus, para Jesus, esses dois não existem. A minha filha morreu por culpa deles, entendeu? E fica com essa ideologia na cabeça, né? Então, pondo culpa em Deus, olha a revolta, tá? Culpando Deus. Então, Deus, o espírito mais puro, o espírito mais benevolente, o espírito mais amoroso que tem, sendo culpado por uma pessoa tão ignorante, tá? Agora, se ela, com toda essa ignorância aí, estiver fazendo o bem, menos mal. Agora, se ela, com essa ignorância toda, fizer o mal, sinto muito, ela vai ter pesadelos depois, tá? Ela vai ter pesadelos de consequências, assim, das palavras e dos pensamentos mentais dela mesma. Da revolta dela, entendeu? Então, ela pode não agir
por impulso, entendeu? Praticando uma violência, mas a própria violência mental e por palavras já basta para ter o tormento lá na hora que desencarnando. Legal, entendeu? Revoltou e foi boazinha, menos mal. Revoltou e pisou na jaca, sinto muito, minha filha, você que pisou na jaca. Ninguém pôs a jaca na tua frente, não. Você que procurou a jaca para pisar na tua revolta, tá? Vamos encerrar então? Vamos, foi terrível, é para a gente pensar muito no que a gente leu hoje, tá? Mas vamos encerrar assim que deu o horário.